Olá, começa agora o programa Que Tem Vaga, que é um espaço semanal para a gente falar de carreira. Olha, a pandemia nos fez repensar vários temas, né? Um deles é a sucessão empresarial. Então, quer saber quais os principais desafios desse processo e como fazê-lo de forma eficiente? Acompanhe agora a conversa que terei com o Armando Lorenzo, doutor em administração, especialista em sucessão e profissionalização de empresas familiares e também professor da Casa do Saber. Juntamente com a Renata Philippe, que é sócia da consultoria Soul. Muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo. Um assunto importante, né? Ainda mais em termos de pandemia. Verdade, eu que Obrigada, agradeço. Lene, pelo convite. Bom, Armando, eu queria que você começasse a explicar para a gente o que é a sucessão empresarial e como ela se dá, a importância dela nesses tempos. Olha, eu acho que assim, a sucessão ela tem uma importância muito grande nas empresas familiares, porque talvez seja um dos maiores desafios que elas têm. Quer dizer, ou seja, a longevidade da empresa, ela depende, entre outras coisas, de se conseguir fazer a transferência de comando dos pais para os filhos. Isso entendendo que a sucessão vai ser feita para a própria família. Agora, os números, só para você ter uma ideia, os números eles não são tão precisos, mas só para a gente ter uma clareza, estima-se que apenas 33% das empresas conseguem fazer a troca de comando da primeira para a segunda geração. Eu tenho feito algumas pesquisas, o número aqui no Brasil tem oscilado para até 38%. Agora, quando você tem alguns trabalhos, quer dizer, você tem algumas atividades feitas na sucessão para melhorar o processo, esse número pode chegar em 68%, a pesquisa mais recente que eu fiz. Então, você veja, quando você olha, puxa, 68% em relação a 33%, 38%, é quase o dobro, é verdade. Mas quando você olha para 100%, você vê que ainda tem 32% dos casos que não haverá solução. E geralmente você tem problema de estar no campo do comportamento. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa há um tempo e indicou que 85% das empresas familiares têm conflitos, 85%. Então, quer dizer, para você fazer a sucessão, você muitas vezes tem centralização dos fundadores, você tem muitas vezes sucessores com preparação inadequada e conflito, isso tudo junto, isso provoca uma sucessão sem êxito, né? E aí ela não consegue seguir, pelo menos nas mãos da família. Ou seja, isso aí, e fora que o processo é muito né? É difícil, né? Porque as empresas não existem. Renata, e falando de governança empresarial, como é que é coordenar quando existem esses casos, por exemplo, do herdeiro ou do descendente não ter essa certa aptidão, não querer dar continuidade às atividades da empresa? Como manter a empresa com uma certa governança empresarial? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Complementando o que o Armando estava dizendo, hoje nós vemos um número muito grande de empresas tentando fazer uma sucessão sem estarem preparadas para isso, né? Então, a primeira questão aqui é que a sucessão, ela não necessariamente precisa ser feita por um membro da família, né? Então, o fundador da empresa, ele pode sim criar um conselho de acionistas, planejar uma sucessão, criar um conselho consultivo e suceder a sua posição para um executivo do mercado, caso os seus filhos ou herdeiros diretos ou não tenham aptidão ou não tenham o preparo necessário. Ou algumas empresas já têm na sua governança também que os herdeiros não deveriam trabalhar nessas organizações. Então, é fundamental existir todo um planejamento para que as empresas possam, sim, depois exercer e entrar no que seria a sucessão. Agora, é muito difícil, nós na Soul trabalhamos muito com governança e muito com recrutamento e seleção de executivos, né? E nós percebemos também que a primeira gestão de um executivo externo, né, que vem para suceder o acionista, ela normalmente dura pouco tempo. Por quê? Porque existe toda uma questão de como preparar esse movimento por parte dos próprios acionistas. Sim, falando dos acionistas, por exemplo, Armando, como é que fica entender o quadro societário, por exemplo, ou o quadro de ações dentro dessa questão de sucessão empresarial? Olha, eu acho que a gente tem assim, quando a gente fala em empresa familiar,
é importante a gente entender assim, o grau de maturidade da empresa. Porque você tem empresas que são muito pequenas e que o nível, por exemplo, de ferramentas que você vai utilizar, praticamente não é difícil, mas te coloca numa situação muito desfavorável. Quer dizer, quando você encontra uma empresa maior, você tem talvez uma estrutura que te proporcione e favoreça você ter algumas ferramentas. Mas no campo da sociedade, eu acho que tanto uma empresa de pequeno quanto de grande porte, no meu ponto de vista, é que os filhos, Lene, eles são criados para serem irmãos. Eles não são criados para serem sócios. E aí é que é o problema. Quando eles vão para um conselho, seja um conselho societário, seja um conselho de administração, eles não têm essa capacidade de se relacionar, que é muito difícil. Por exemplo, você tem irmãos, por exemplo, que pode parecer assim um detalhe, mas que carregam mágoas do passado. Quer dizer, muitas vezes a disputa pelo amor dos pais durante anos, isso acaba descontando quando você está na empresa. Então, esse é o difícil. Por exemplo, a Renata colocou um aspecto que é interessante. Você pode colocar um executivo para ser o CEO, isso já numa empresa que permita ter aporte, ou até um executivo externo ou interno. Mas se você não tiver sócios, na realidade, eles não tiverem o nível de profissionalização, não tem executivo que sobreviva, porque cada um quer ir para um lado. Então, o ponto-chave, eu acho que quando a gente trabalha na questão da sucessão, é as pessoas aprenderem a profissionalizar a sociedade. Quer dizer, num primeiro momento, o que passa para a gente é que você tem que profissionalizar a gestão. É verdade. Eu acho que profissionalizar a gestão é um passo relativamente importante. Lembrando que profissionalizar a gestão não significa tirar as pessoas da família e colocar pessoas de fora. Significa você ter processos gerenciais objetivos, claros. Significa você ter pessoas da família qualificadas, da família não qualificada. Significa você ter uma separação, vamos dizer assim, mais clara entre o que é família, propriedade e gestão. É importante você profissionalizar a gestão. Mas eu volto a dizer, se você não profissionalizar a sociedade, aí está no campo do que a Renata comentou, da governança, você não consegue, a empresa não consegue sobreviver, porque as discussões ficam aqui. Quer dizer, se você vai numa empresa de tamanho menor, por exemplo, e você faz um trabalho para melhorar a gestão, os conflitos são tão grandes nesse conselho societário que ele não tem uma sofisticação, claro, de um conselho de administração, que esse trabalho que é feito ele se perde no tempo. Por quê? Por causa das brigas e dos conflitos. Então, eu volto a dizer, eu acho que é muito importante na questão a sociedade estar bem profissionalizada. Senão, eu não sei necessariamente se precisa ficar nas mãos da família. A família precisa aprender a discutir isso. E veja, uma possibilidade é realmente você colocar o executivo interno ou externo, a família. Outra é você vender a empresa. Outra é você fazer uma reestruturação societária, outra é você dividir a empresa entre os sócios. Quer dizer, você tem outras opções de soluções que não necessariamente a solução para um membro da família. Mas sempre, se for essa opção, que o controle fique nas mãos da família, a sociedade tem que ser profissionalizada, no meu ponto de vista. Pelo que o Armando falou, a gente pode entender, né, Renata, que existem, então, duas vertentes, digamos assim, quando a gente fala. Pode ser que continue com um membro da família, pode ser que não. No caso de numa busca de consultoria, o que você indica para aquela empresa que está no quadro, por exemplo, de sim suceder com uma linha descendente dos familiares? Qual o momento exato de colocá-lo na empresa, de sentir o dia a dia? Como fica aí a orientação? Olha, acho que a primeira coisa que os filhos, então, quem for realmente suceder, estar preparado, né? Então, se é desejo dos filhos, sim, trabalharem na empresa e vão continuar nessa gestão, e aí o Armando falou uma coisa fundamental, que é os irmãos são irmãos e normalmente não necessariamente sócios, e a gente realmente acaba enxergando, acaba vendo muito irmãos que têm muitos atritos, né? Porque pela posição, para alcançar a posição de CEO, de primeiro executivo, né? Então acho que existem três questões importantes. Uma é o patrimônio, a outra é a família e a outra é a empresa, né? Agora, se a família vai sim participar da gestão da empresa, ela precisa estar preparada para isso. Então, esses filhos, eles vão estudar onde? Eles vão trabalhar em outras empresas, eles vão ser formados, né, como profissionais mesmo, vão conhecer outras práticas do mercado e aí voltar
para a empresa estar estando de fato preparado para assumir um papel mais importante, de forma a contribuir para a organização e para a perenidade da empresa, ou eles vão apenas trabalhar na própria empresa da família, não necessariamente se desenvolver e depois terem aí uma responsabilidade enorme pela frente sem que estejam preparados para fazê-lo, né? Qual vai ser o papel de cada filho, né? De que maneira isso vai ser estruturado, planejado, organizado? E aí, quando você me diz qual é o melhor momento, eu acho que aí varia muito também, de novo, o Armando colocou, existem empresas de porte pequeno, médio, grande, e aí cada um mantém os recursos, né, para despender, seja montar um conselho, seja... Agora, o melhor momento é o momento em que realmente as pessoas estão preparadas para fazer a passagem de bastão, né? E aí sim estruturar essa governança, que a empresa não precisa ser grande para ter um conselho, né? Ou um conselheiro independente para ter práticas de governança. Mas isso precisa estar estabelecido para poder fazer essa passagem de bastão. Até porque a saúde estrutural da organização é o mais importante, né, Armando? A saúde estrutural da empresa é importante sob todos os aspectos, né? Quer dizer, não necessariamente só financeiro, de marketing, mas a saúde também emocional enfim, da sociedade, da família que está por detrás. Sabe, é muito triste, às vezes, quando você vê uma família com um bom negócio, as pessoas têm orgulho, muitas vezes até da empresa que tem, mas que não conseguem mais conviver num nível de bom relacionamento. Ou seja, até a tomada de decisão fica difícil. Então, por exemplo, Lene, quando tem algumas empresas que o nível de conflito é tão grande que o importante não é o objeto do que está sendo discutido, é vencer o adversário. Quer dizer, quando você sai do campo profissional e entra no nível pessoal, então é difícil você chegar a uma questão final. Por isso que, eu volto a dizer, a estrutura, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista financeiro, em termos de sustentabilidade e emocional, ela é vital para as organizações. Agora, as pessoas, elas têm que ser preparadas, no meu ponto de vista, desde que se entendem por gente, vamos dizer assim. Porque a sucessão, ela não é um evento, a sucessão é um processo. É muito importante entender isso. Porque se você entender a sucessão, olha, aconteceu isso e pronto, sucedeu, e está indo pelo caminho errado. Porque, veja, você tem situações, por exemplo, que são muito interessantes. Às vezes os pais não entendem porque os filhos não querem trabalhar na empresa deles. Mas, na realidade, aquela empresa foi uma barreira entre o relacionamento dos pais e dos filhos. E é muito comum, muitas vezes, o empreendedor, a empreendedora, que é quase mais um filho que eles têm, darem tanta atenção para aquela empresa, que é mais um filho, e não darem toda a cobertura que deveriam dar para os filhos. Não é por mal, mas acaba acontecendo. Só que o filho ou a filha, ele sente isso. E aí, muitas vezes, ele não vai querer trabalhar na empresa que criou essa barreira. Então, é uma coisa assim, bem complexa, né? Quando a sociedade não pode ser vista, no meu ponto de vista, puramente sobre aspectos objetivos, né? Ou seja, faça assim ou faça assado. É muito complexo o processo, mas tem que ser planejado, como a Renata falou. Renata, e esse processo sucessório, ele sofreu alguma mudança mais pertinente assim com essa pandemia do vírus? Houve alguma mudança ou não foi tão afetado assim? Olha, eu acho que alguns planos foram bastante afetados, por exemplo, empresas familiares que estavam pretendendo fazer algum movimento, seja abertura de capital, ou seja, né? Mas aí não é a sucessão, é o evento, né, que a empresa vai fazer e que muitas vezes mexe com a governança, né? Então, quando você tem a entrada, por exemplo, de um fundo de investimentos numa empresa familiar, a primeira coisa que você precisa ter é uma governança estabelecida para que os papéis de cada um sejam muito claros. Então, esse tipo de acontecimento, eu acho que sim, mudou com a pandemia. O que eu também enxergo é que alguns acionistas, às vezes, sentem necessidade, sim, de, num momento como esse, trazer
alguém do mercado que esteja habituado a lidar com uma situação mais adversa ou que tenha habilidades que às vezes eles não encontram em casa, e às vezes o contrário, né? Alguns acionistas que voltam para as empresas porque acham que então num momento como esse nada melhor do que eles que já conhecem tanto para conduzir o seu próprio negócio, né? E aí a passagem de bastão às vezes para o filho pode ser num momento de muita crise como esse, pode ser adiada. E é por aí que você também enxerga, Lorenzo? Eu enxergo assim, eu tenho um aspecto que eu vejo, além do adiamento, claro, né, porque você vai aumentar o risco da empresa, então você tem que trabalhar sempre para trabalhar com risco menor e fazer o evento, né, nesse aspecto. Nesse momento ele pode ser um pouco mais arriscado. Mas tem um ponto de vista, quando a gente passa por esse tipo de situação, de crise, é claro que a pandemia é uma crise ruim e está sendo extensa, mas tem um aspecto que você conhece determinadas habilidades de liderança. Quer dizer, você percebe algumas competências que os profissionais têm nesse momento. Então, quer dizer, você muitas vezes quando o mar está tranquilo, você não percebe a habilidade de algumas pessoas. Isso tanto para o lado dos fundadores quanto para o lado dos sucessores, porque a gente tem falado muito a questão da sucessão, o sucessor assumiu o lugar dos fundadores, mas existe o caso contrário, né? Depois de feito, o fundador e a fundadora voltam. Existe essa possibilidade também. E é nesse... Isso não é incomum, né? Não é incomum, né? Não é incomum. E nesses momentos de crise é que você percebe a habilidade das pessoas, porque as pessoas ficam perdidas na empresa. Então, se você não tem uma referência, como é que você vai fazer? Ou seja, quando você trabalha numa empresa, pelo menos do meu ponto de vista, por mais que as carreiras estejam ficando mais curtas nas organizações, mas enquanto você deposita a sua carreira, você está depositando sua carreira, você confia naquela pessoa que está liderando a empresa, e a gente precisa ter. Então, e nesses momentos de crise é que você percebe quando a empresa tem uma diretriz, ou quando ela não tem uma diretriz, né? Até porque pensar no pós-carreira hoje em dia se torna cada vez mais longe aí, né? Porque as pessoas elas estão ficando mais ativas por mais tempo, independente da idade, né, Renata? Tem uma mudança aí de perfil? Não, sem dúvida, as pessoas estão atuando durante muito mais tempo, né, profissionalmente, mas eu acho que vale a pena a gente citar, né, talvez empresas que fizeram um processo de sucessão tão bem feito, né, tão bem estruturado, né, o Magazine Luiza é um, por exemplo. Né? E então a gente vê que os fundadores e muitas vezes aqueles que foram CEOs durante muitos anos, eles não precisam sair. Eles têm que sair do dia a dia da gestão da empresa, mas eles podem continuar tendo uma atuação, seja no conselho, lógico, muitas vezes é no conselho, mas de outras maneiras também, né? Então, eu acho que saber fazer passar o bastão no momento correto é no momento em que a pessoa ainda se sente bem, ainda está forte para conduzir esse próximo momento, que é essa estruturação da governança, né? Então, hoje eu não vejo mais a sucessão, como a gente dizia antigamente, que era só quando o fundador não estava mais apto a trabalhar. Armando, eu acho que a gente pode considerar, então, que existe essa mudança e elencar tudo isso que a Renata trouxe. E o que você fala em momentos de pandemia como esse, que mudou totalmente a estrutura de vários setores, principalmente o trabalhista, com relação à organização das empresas, não só com relação à sucessão empresarial propriamente dito, mas em todos os setores assim dela? Olha, as empresas, elas estão passando por um processo de transformação digital muito grande. Mas, assim, isso já vem ocorrendo antes da pandemia. A questão hoje do trabalho remoto, ele faz parte dessa transformação digital, mas ela não é a transformação digital como um todo. Então, eu acho que o grande impacto que a gente está vendo agora nas organizações é que acelerou muito com o trabalho remoto, mas não só impactos no nível de conhecimento técnico, eu vejo impactos também no nível de mindset, quer dizer, as pessoas como se pudessem mudar de uma cultura analógica para uma cultura digital.
Quer dizer, eu acho que esse é um aspecto grande que as organizações estão passando. Como a sucessão ela é um processo, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado, ou seja, não dá para você fazer uma coisa de repente, ela é planejada. Por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa agora, eu faço parte do grupo, eu sou matriculado num programa de pesquisa da FEA USP, pesquisador colaborador, e eu estou fazendo uma pesquisa comparando empresas brasileiras, espanholas e portuguesas. E eu estou levantando as melhores práticas de sucessão, aquelas que fizeram sucessão já nos últimos 10 anos, os fundadores já não estão mais presentes, fundadoras, enfim, tem indicadores financeiros que permitem viabilizar esse processo e que identificam que a sucessão teve êxito no aspecto financeiro. E eu tenho notado, a parte brasileira eu já fiz a pesquisa, a de Portugal e da Espanha eu ia fazer agora, em abril e maio, acabou não podendo fazer. Mas do levantamento que eu fiz, eu percebi que as empresas têm práticas muito parecidas. Quer dizer, não tem assim uma invenção muito grande. O que você muda é a maturidade que cada prática que a empresa está. Então, quer dizer, todas têm governança? Sim, todas têm governança. Uma está mais madura, uma está menos madura, é verdade. Todas profissionalizaram a gestão? Sim, profissionalizaram a gestão, mais ou menos. Todas tiveram plano sucessório? Sim ou não? Mas estão mais maduras ou não? Todas aprenderam a administrar o conflito? Aprenderam a administrar o conflito. Todas por detrás têm um alinhamento estratégico, que é mais importante que um planejamento estratégico? Sim, todas essas que eu pesquisei têm. O que muda um pouco é o grau de maturidade que você tem de cada ferramenta dessa organizacional. Então, eu acho que a pandemia ela está dentro disso, ou seja, a gente não consegue dissociar a sucessão como um ponto específico. Agora, respondendo a sua pergunta, como eu falei no início, né? Eu acho que o principal impacto que a gente está tendo agora, tirando a sucessão como um processo, é a transformação digital. E essa transformação digital, como você enxerga ela, Renata? Essa transformação digital vem permeando todos os setores e todas as organizações, dos diferentes portes e diferentes graus de profissionalização, inclusive. Né? O que muda aqui é o nível de investimento, é o quanto a empresa está preparada, né? Porque a transformação digital, quando ela permeia todas as áreas, ela permeia o marketing, ela permeia a área de tecnologia, ela vai da finanças, enfim, ela abrange todas as áreas da empresa. Então, como que as empresas estão fazendo isso? Depende muito do quanto elas estavam preparadas e do quanto elas conseguem investir, né? Mas, sem dúvida nenhuma, isso é comum a todas. Eu vou pedir para vocês, então, a gente já está chegando quase ao final do programa, as considerações finais. Por favor, Armando, e em seguida, Renata. Olha, chegando no finalzinho, eu acho que 3 pontos são sensíveis na sucessão. Eu acho que os fundadoras têm que descentralizar, não tem jeito. Eles têm que passar a experiência deles, e é muito importante isso, e o conselho é um veículo desse. Eu acho que as empresas têm que encontrar mecanismos de redução de conflitos, senão se torna muito, muito difícil fazer a sucessão. E, por fim, os sucessores e sucessoras têm que ter um preparo mais adequado, mas é um preparo baseado em 3 pilares. A educação é um, trabalhos de mentoria é outro, e ter experiências significativas, algumas missões delicadas que te fazem aprender. Eu acho que o desenvolvimento deles não pode estar vinculado só a um programa de educação, o que muita gente pensa, né? Que você fazendo só educação, você resolve a pessoa. É uma parte importante, mas ela não é suficiente. Eles têm que ter contatos com pessoas mais sêniores, em termos de maturidade, não de idade cronológica necessariamente, e passar por experiências significativas que os levem a se desenvolver. Isso eu vejo 3 pontos-chave na preparação deles. Muito bacana. E quanto a ti, Renata? Olha, eu queria dizer que eu acho que é fundamental os donos das empresas se prepararem para esse movimento, né? Porque é como o Armando citou em alguns momentos, é triste ver, às vezes, empresas tão boas, né? Com tanto potencial, que acabam não conseguindo seguir em frente por questões de conflitos entre irmãos, entre herdeiros, enfim. Então, que é fundamental esse planejamento, e esse planejamento ele tem que ser feito com muito cuidado, né? E tem que ser feito também não só na preparação dos futuros gestores desses herdeiros acionistas, mas na governança. E a governança tem várias esferas, sendo a sucessão um dos pontos importantes.
Muito obrigada pela participação e esclarecimento sobre o tema com vocês dois. Muito bacana mesmo. Obrigada, Renata. Obrigada, Armando. Foi um prazer, Lene. Obrigada. Obrigada. Bom, para você Armando. em casa, o programa Que Tem Vaga vai ficando por aqui, mas acompanhe sempre aqui na tela do Band News, nas redes sociais, YouTube, Band Jornalismo e também no Facebook do Band News TV. Eu te aguardo para uma próxima oportunidade de encontro.